Amazonas. Alô, Fábio Melo, bom dia. Oi, Ronaldo, bom dia para você, bom dia para todo mundo. O Tribunal de Justiça do Amazonas iniciou o julgamento de 2 juízes acusados de condutas graves no exercício da magistratura. O primeiro processo tem como relator o desembargador Jorge Lins e investiga a conduta do juiz Manuel Amaro Pereira de Lima. Segundo voto, o magistrado descumpriu uma determinação expressa da ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, ao autorizar o levantamento de 26 milhões do Banco Bradesco, montante bloqueado e destinado a ex-funcionários do extinto Banco do Estado do Amazonas, o BEA. A ministra havia ordenado a suspensão do processo, citando alto valor e a complexidade do caso. Mesmo assim, o juiz liberou os recursos após as 11 da noite, no mesmo dia em que o pedido foi apresentado, sem ciência de uma das partes interessadas. Julgo procedente, em sua integralidade, a imputação contida na Portaria 4.134, de 8 de novembro de 2024, para reconhecer que o juiz de direito Manuel Amaro Pereira de Lima violou, mediante conduta eivada de culpa grave, os deveres funcionais esculpidos no artigo 35, inciso 1 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional. O relator desembargador Jorge Lins reconheceu a infração e propôs a pena de disposição por 2 anos, uma forma de afastamento temporário, porém remunerado. A proposta, entretanto, dividiu opiniões entre os desembargadores. Os desembargadores Hamilton Saraiva e César Bandieira defenderam que a pena fosse mais severa. Eu acho que a pena de disponibilidade, diante dos fatos alegados pelo relator, está invertendo o posicionamento. Está punindo o Poder Judiciário e privilegiando o magistrado. E vou dizer por quê. O magistrado vai passar 2 anos em disponibilidade, 2 anos de férias. E durante esse período, o tribunal não vai poder preencher a vaga do magistrado e vai ter que designar um outro magistrado para responder por esta vara. A pena está sendo aplicada de forma inversa. Pela gravidade de tudo que foi narrado pelo eminente relator, a pena certamente não seria a de disponibilidade, seria a pena de aposentadoria compulsória. Já o desembargador Flávio Pascarelli pediu vistas e adiantou que o relator não apontou dolo, ou seja, a intenção deliberada de descumprir a ordem judicial. Por isso, ele entende que o caso pode se enquadrar em pena de censura, ainda mais leve. Pascarelli prometeu apresentar o voto definitivo na próxima sessão, quando será definida a dosimetria da pena, qual é a pena que o magistrado deve tomar. O segundo processo, relatado pela desembargadora Vânia Marinho, envolve o juiz Celso Souza de Paula, acusado de reconsiderar decisões sem competência, em alguns casos sem ouvir o Ministério Público, e de atuar em processos criminais com celeridade anormal em favor dos réus. Voto no sentido de condenar o magistrado requerido, Dr. Celso Souza de Paula, à pena de aposentadoria compulsória. O julgamento foi suspenso após pedido de vistas e o processo deve retornar ao Pleno, ao Tribunal, na próxima semana. As penalidades discutidas variam entre censura, disposição e aposentadoria compulsória, dependendo da gravidade das condutas e do entendimento dos desembargadores. Volto com você, até amanhã. Penas, muito sanções, muito duras, que estão sendo propostas contra magistrados. O desembargador Flávio Pascarelli deve apresentar uma outra proposta. O desembargador Flávio Pascarelli é um profundo conhecedor da processualística, e deve fazer aí, sim, não estou aqui comentando o voto dos relatores, mas certamente a proposta do desembargador Pascarelli, Flávio Pascarelli, deve ter outro sentido. É uma pena que o TJ não teve a mesma severidade no caso do juiz Roberto Taketomi, que eu representei, fiz representações contra ele. Taketomi, que era habituado a usar um instituto da justiça gratuita em benefício próprio, tinha uma mania de entrar com várias ações em benefício próprio contra companhias aéreas e alegava estado de miserabilidade. Ele usava jurisprudências do STJ em favor próprio, dizendo que ele vivia num estado de miserabilidade. Imagina um juiz ou magistrado que tem vencimentos aí próximos de R$100 mil por mês,
alegando miserabilidade para se beneficiar da justiça gratuita. E não só isso, depois teve aquele caso da embarcação, aquele caso que está rolando lá pelo CNJ, e por último, há uma denúncia de um advogado que fez uma gravação dizendo que esse Roberto Taketomi fez um acordo com esse advogado para trocar uma liminar em troca de uma denúncia contra mim no Ministério Público, e essa denúncia foi feita no Ministério Público pedindo a minha prisão. Olha só a loucura que é. E isso tudo foi arquivado pelo Tribunal de Justiça e eu tive que recorrer ao CNJ, estou aguardando uma posição do CNJ.